Nos momentos da vida eu chorei. Quantas vezes eu ouvi, essa já era. Mas um dia eu parei e ouvi uma voz que falava, você é a escolhida. Hoje não chore mais, eu estou aqui. Era a voz do meu Senhor, o meu Salvador. Então eu te escutei e hoje eu venci. Por isso, meus irmãos, eu te digo, dê somente um passo, aceite Jesus como o Salvador. Glória a Deus, aleluia.